Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade! Aqui quem vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta suave, mano. Tranquilidade, você tá bem? Estou bem, cara. Graças É a isso Deus. aí. E ali na nossa máquina do tempo, ali hoje, o queridão tá de férias, né? Eu tá de férias. Foi lá pra Machu Picchu. Foi no Machu Picchu. E ali, no lugar do Crio dali, ajudando a gente aí a controlar essa bagunça aí, a Lari. Tudo bom, Lari? É isso aí, Rafa. Fala pra gente o que é nosso convidado especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com a Luciana, que... Vamos ver se eu vou conseguir falar, que é um pouco difícil. Ela é terapeuta Ayurveda. É isso? Acertei? Perfeito. Tanto que ele treinou antes pra começar. Mas falou perfeito, Confesso que tive profissional. que treinar um pouquinho, porque, Imagina. e eu tô muito curioso pra saber o que é isso, de verdade. Você Vamos vai falar destrinchar mais. isso pra gente. Só vou falar dos nossos favor. apoiadores, parceiros aqui. A gente tem uma Isso. parceria com a Scal, você que toma suplementação, ou não toma, ou vai começar a treinar e quer começar a treinar. A gente tem uma parceria com a Scal, a gente vai deixar o link deles aí na descrição, tá? E também nosso cupom do Namara10, toda compra que você fizer lá no site deles, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é um luthier, você tem instrumentos de cordas, precisa dar uma regulada. Enfim, ele é aqui de São Paulo. A gente vai deixar o contato dele também na descrição. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul. Você que gosta de bandas autorais, não sabe o que fazer no final de semana aí, entra no site deles, www.cervejaazul.com, que vai ter toda a programação deles lá. E também tem nosso canal de cortes, né, Pimentinha? Isso, tem nosso canal de cortes, Rafa. Pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente separa lá os melhores momentos e a gente já joga lá no nosso canal do Namara Cortes Oficial. Pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, dorme na metade, né? Tem muita gente que dorme na metade, né? Por isso que a gente separa os melhores cortes, a gente deixa lá no canal, tá? E eu vou pedir pra você curtir, compartilhar, comentar lá no canal e ajuda a gente aí nesse trampo aí, tá? Lembrando aqui que acabando aqui o episódio, a gente já libera os cortes desse mesmo episódio, tá bom? Sim, também já deixa o like nesse vídeo também, compartilha, segue a gente, se inscreve no canal, você ajuda muito a gente se inscrevendo, que eu tô ligado que tem muita gente que assiste e não se inscreve. E se inscreva então, que você ajuda a gente. Tem também nosso QR Code, você que gosta do nosso trampo, gosta dos nossos vídeos, quer dar uma patrocinada, fique à vontade, será sempre bem-vindo o seu apoio. E vamos nessa. É isso aí, Rafa, manda Luciana, bala. explica pra gente o que é uma terapeuta Ayurveda, Vou começar te explicando o que é a Ayurveda, né? por favor. Então, Ayur, que é o prefixo aí da palavra, Uhum. é vida. Sim. E Veda é ciência ou conhecimento. Então, a Ayurveda é a ciência que estuda a vida. E quer que a gente chegue e passe por toda a vida com a maior longevidade, atingindo a maior longevidade possível e da melhor forma possível. Então, é uma ciência que estuda a saúde e que se originou na Índia há praticamente 5.000 anos atrás. A gente tem estudos escritos, deixados muito antigos, os livros mais antigos datam de 4.000 e poucos anos atrás, que são os Charaka Samhitas, e lá tem todo o conhecimento sobre o que é a saúde. E muito interessante a gente pegar o gancho já do Charaka Samhita, porque a gente estava até conversando com uma cliente hoje, e estava comentando isso com ela, que tem um trecho lá que fala, por exemplo, né, se você tiver que escolher um arroz, escolha o arroz vermelho, né? Isso lá 4.000 e tantos anos atrás. E hoje saiu há poucos meses atrás um estudo médico, enfim, nutricional, há pouquíssimo tempo, né? Tô te falando há um mês e pouquinho atrás, falando, olha, o melhor arroz do mundo é o arroz vermelho. Então, a gente, olha, já tinha isso há 4.000 anos atrás. Então, a Ayurveda bebe dessa fonte antiga, que é esse conhecimento passado de geração em geração, onde os Vadyas, que são os médicos indianos que atuam nos hospitais de Ayurveda na Índia, passam conhecimento para os seus filhos, que se tornam muitas vezes Vadyas também, e vão ali perpetuando esse conhecimento, tanto na transmissão oral quanto na criação de novos escritos que são deixados para novas gerações, assim, é incrível. Caramba. E aí o terapeuta Ayurveda aplica esse conhecimento da Ayurveda na vida dos seus pacientes. Então, tem os Vadyas, que são os médicos, de fato, formados ali em medicina, que se especializam na vertente da Ayurveda. Hoje, na Índia, a grande maioria dos hospitais são hospitais ayurvédicos. Já existem hospitais da medicina tradicional, como a gente chama, e eles coexistem muito bem. Então, que a medicina tradicional não consegue atender ou curar, eles indicam ali, vá para o hospital ayurvédico, e vice-versa.
o hospital ayurvédico, quando ali não consegue atender uma demanda, manda para o hospital ali mais tradicional, mas eles coexistem e se complementam muito bem. Aqui no Brasil a gente está ainda engatinhando muito, porque muita gente não conhece o que é Ayurveda, ainda vai para uma medicina tradicional, e não digo que não tem que ir, Sim. mas são abordagens diferentes, né? A medicina tradicional, ela olha para a consequência do que aquela doença te trouxe, né? Então, se você está com uma dor de cabeça, ele te dá um remédio para sua dor de cabeça, mas dificilmente o médico vai tentar entender o que te causou aquela dor de cabeça. Ele vai te dar um remédio e você sai do posto de saúde ou do hospital Uhum. medicado, sorinho na veia e vai para casa. A Ayurveda, ela olha para a causa. E eles acreditam, a Ayurveda como um todo acredita, que você não precisa só se tratar quando você está doente. Você pode se tratar justamente para não ficar doente. Então, ele atua muitas vezes na prevenção. Pode atuar na doença estabelecida? Pode. Mas o ideal é que a gente atue na prevenção. Essa coisa que você falou assim de não saber a causa do problema, né? Uhum. Tem até um médico, acho que o Dr. Lai Ribeiro, que ele fala, né? Que ele. Quando a paciente chega lá, tá com colesterol alto, né? Bom, tem que tentar entender o que deixa o Isso. colesterol alto, né? Isso. Não dar um remédio para baixar o colesterol. Porque você tá maquiando o problema, né? Você não tá indo na solução do problema, né? Exatamente. E a gente vive numa sociedade que quer tudo muito rápido, né? E os resultados da Ayurveda são muito rápidos, mas a gente quer algo mais rápido ainda. A gente quer um medicamento que daqui a 15 minutos faça efeito e tire aquilo. Mas a gente tem que ter um pouquinho da consciência de que a gente não está eliminando a causa. A gente só está tirando aquela dor, pondo ela para baixo do tapete, e aquela causa ela continua ali. Então, é isso. Então, a Ayurveda, ela vai olhar o que está acontecendo no seu dia. E não é só alimentação, né? Então, quem vê um pouco de Ayurveda, ali dá um Google em Ayurveda, normalmente vê algo relacionado a doshas, que é algo que a gente vai falar. Mas a Ayurveda não é só alimentação. Ela é a sua rotina, o que você faz da sua vida, as escolhas que você faz, como você digere seus sentimentos, como você trabalha seus pensamentos, como você lida com as suas emoções. E passa também pela alimentação, claro, porque eu mesma sou meu próprio case, porque a alimentação através da Ayurveda mudou minha vida. Me tratou de uma doença muito séria que eu tinha. Então, ela entrou na minha vida assim, na verdade. Sim. Então, foi pé na porta mesmo. É isso que eu ia te perguntar, como que ela chegou até você, Então, a Ayurveda, né? foi assim, ó. Eu nunca fui uma pessoa que gostei de remédio. Mesmo desde criança, assim, minha mãe me dava remédio, eu deixava de canto e falava, eu vou tomar. E eu nunca tomava. Eu nunca curti muito a ideia do remédio. Com 12 anos, eu decidi que eu não queria mais comer carne. E aí, minha família é de origem portuguesa, meus pais eram portugueses, são falecidos, mas eram portugueses. Então, carne era uma coisa que a gente sempre consumia em casa, principalmente os peixes, tudo isso. A Ayurveda não preconiza veganismo ou vegetarianismo, a gente chega lá. Mas só para fazer um link. Então, eu sempre fui adepta de uma coisa mais natural. Eu preferia mil vezes o chá do que o remédio, então eu sempre gostei já naturalmente mais dessa linha. Quando eu cresci, eu comecei a ler um pouco sobre a Ayurveda e me interessou muito. E uma coisa ou outra ali eu aplicava no meu dia a dia, mas sem grande Mas como é que profundidade. chegou na tua mão, assim, esse... Na minha época, assim, como eu comecei, como eu introduzi, tirei as carnes da minha vida ali com 12 anos, naquela época não tinha internet, né? Eu tenho 45, então aos 12 não tinha internet. Então eu lia muito. Então eu ia na biblioteca, procurava saber mas o que era vegetarianismo, o que era ovo-lacto, que tipos que tem, o que é onívoro, o que né? Eu ia me informando muito sobre coisas nessa linha e cheguei a essa coisa dos chás, das práticas naturais, né, de tratamentos naturais. Eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler. E chegou na minha mão um livro na biblioteca lá de Ayurveda. E peguei, comecei a ler, me aprofundei no assunto. Existiu a internet, ocorreu a internet. E aí eu comecei a pesquisar bastante sobre o assunto. Me interessei, comprei alguns livros e deixei em casa. Li, apliquei como todo mundo aplica ali na vida até um ponto e a vida seguiu. Quando eu perdi meu pai faz 12 anos. Só vou fazer esse link para vocês entenderem que as histórias se juntam, né? Perdi meu pai fazem 12 anos. E quando minha filha nasceu, minha mãe adoeceu. Logo depois, assim. E minha mãe estava muito saudável.
E aí, quando a minha filha tinha 4 meses, minha mãe faleceu. E ela era a nossa única rede de apoio. A gente não podia contar com ninguém. A gente não tinha ninguém para nos ajudar. Era eu e meu marido. E aquilo bateu muito fundo em mim. E aí eu fui demitida do meu emprego. Eu sempre trabalhei na área editorial. Minha área de formação é a área editorial. Sempre trabalhei com editora, publicação de livros, enfim. E aí eu tinha uma demissão, um bebê recém-nascido e um luto. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, gente. Eu não posso ficar parada, estagnada. E eu falei, vou abrir minha empresa. E eu abri uma empresa de gestão de pessoas, de desenvolvimento de carreira. E eu comecei a trabalhar muito para suprir e não pensar muito sobre esse luto, sobre isso, tudo isso que estava acontecendo. Só que eu trabalhei muito. E aí eu tive um burnout. Quando eu tive o burnout, o luto se sobrepôs. E juntou tudo num grande balde. E eu tive uma paralisia. E minha paralisia foi muito extensa e muito séria. E eu fui em vários neurologistas. Eu fui em 3. E os 3 me disseram a mesma coisa. Olha, pode ser que volte, pode ser que não. Mas o que é um fato, você tem que tomar determinados remédios para a gente tentar desinflamar essa primeira fase da paralisia. E depois a gente vê o que acontece. Mas pelo menos assim, uns 6 meses de remédio forte. Mas vai ter sequelas. Sem sequela você não vai ficar. E assim, tava muito forte mesmo. Porque assim, eu não conseguia fechar meu olho. Eu não conseguia comer. Eu não conseguia beber sem babar. Eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia sorrir. Eu não conseguia fazer nada. Aí eu saí do hospital, no último diagnóstico que eu tive, e falei pro meu marido assim, você confia em mim? Aí ele falou, sempre. Eu falei, eu posso seguir do jeito que eu acho melhor? Ele falou, claro. Aí eu falei pra ele assim, olha, eu não vou tomar os remédios. Não indico pra ninguém fazer isso. Cada um, acho que conhece seu corpo, né? Sim. Eu tô contando como foi pra mim. Eu não vou tomar os remédios. E eu vou me tratar pela Ayurveda. Porque eu acho que, até onde eu vi, tem muitos relatos de casos de cura. E se em 40 dias, ali, pelo menos uns 30, 40 dias, 45 dias, eu não tiver resultado nenhum, eu volto e tomo os medicamentos. Porque eu já tô ferrada mesmo, não vai fazer tanta diferença. Eu começar agora ou daqui a pouco. Ele falou, tá bom. Aí eu comecei. E eu comecei a mudar as rotinas através da Dinacharya. O que é a Dinacharya? É uma série de mudanças pequenas, mas sutis, mas ao mesmo tempo potentes, que a gente vai fazer na nossa rotina. Eu vou explicar elas um pouco mais para vocês depois. E principalmente mudanças na alimentação nessa fase que o corpo está muito inflamado. Então, tirar os alimentos que me inflamam e substituir por alimentos que sejam anti-inflamatórios, para o meu biotipo. E aí existem 3 biotipos principais da Ayurveda, que eu também vou chegar neles, que são os doshas. Em 41 dias eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Sem remédio nenhum. Sem remédio nenhum. Nenhum. Caramba. Aliei, sim, com a Ayurveda outras práticas naturais. Então, na época, eu fiz sessões de terapia xamânica com tambor, para o som do tambor estimular meu rosto. Utilizei medicinas da floresta, a sananga, por exemplo, no olho, porque estimula muito, né, essa musculatura do olho a voltar a piscar, assim como outras. E foram maravilhosas para mim. Utilizo até hoje. Mas a Ayurveda foi uma base fundamental nesse sentido de desinflamar o meu corpo que estava tão inflamado. E a partir daí eu falei, não, tem algo aqui que é muito, muito, muito especial. E eu preciso entender mais disso. E aí eu fui fazer uma formação de terapia Ayurveda. Eu falei, não, eu preciso ser uma terapeuta Ayurveda porque eu preciso ajudar outras pessoas, porque isso é incrível, isso aqui é um ouro. E de fato foi muito transformador. 1 ano depois eu tive de novo um episódio de paralisia do outro lado do corpo, porque eu tinha desandado bastante em algumas, eu larguei mão bastante por conta da correria do dia a dia, de algumas práticas que eram importantes para o meu corpo, para o meu biotipo. E refiz todo o tratamento. Essa segunda fase da paralisia, ela demorou mais para instalar, ela levou 1 semana mais ou menos para instalar
e chegar no ponto máximo da paralisia. Então demorou também mais tempo para voltar ao normal, levou uns 44, 45 dias. Mas voltou tudo e eu nunca mais tive. De lá se vão 6 anos. Mas foi muito intenso. Caramba. Antes desse tratamento, quando você decidiu fazer a terapia, você teve algum momento que você ficou com dúvida? Você falou, Nunca. "Nossa", nunca, sempre foi certeira, assim. Certeira. Porque querendo ou não, né, assim, você chega, pô, você decide não tomar remédio. Você, Não, por um tinha lado, certeza. não rolou aquela desconfiança, né? Não, jamais, hipótese alguma, porque assim, a Ayurveda, ela não é um achismo, né? Eu acho que algumas coisas são importantes se pontuar sobre ela. Primeiro que ela não tem vínculo nenhum com nenhuma religião. Então, como ela vem ali, ela bebe da Índia, ela nasceu ali na Índia, muita gente associa ela com o hinduísmo. Então, eu preciso gostar de Shiva, Ganesha, enfim, Parvati. Não tem vínculo nenhum. Você pode passar por uma consulta de Ayurveda, ou ser um terapeuta Ayurveda, ou um Vajra indiano, sendo de qualquer religião, assim. Então, isso não tem vínculo nenhum. E ela também não é um achismo, porque ela é uma medicina muito documentada, ela é uma ciência muito estudada, com comprovações práticas científicas muito eficientes, assim. Então, eu nunca tive nenhuma dúvida. Ela só é fora do comum que a gente tem aqui no Ocidente, né? Ela foge desse conceito do remédio, né? Da pilulinha que a gente toma e cura tudo, né? É porque a bomboniere do adulto é farmácia, né? Depois que a gente fica velho e entra numa farmácia, parece criança, né? Não é? Olha, mas faz tempo, eu nem sei a última vez que eu fui na farmácia. A Ayurveda fala, na verdade, que a gente deveria viver muito bem, com grande qualidade, uma vida muito boa, até pelo menos uns 120 anos. O problema é o que a gente faz no decorrer desse tempo, que vai diminuindo cada vez mais o nosso tempo de vida, né? É porque tem muito alimento. Hoje em dia, né, a indústria do alimento, né? Ela tem muita coisa dentro da comida que ela acaba prejudicando a gente. Não de uma maneira letal, assim, mas no sentido de aos poucos, né? Ah, letal também. Tem algumas sim, né? E uma coisa interessante, assim, que eu acho que é um conhecimento bem, tá em quase todos os livros, e eu acho que é isso mesmo, né? O caminho tá para o caminho certo em direção à saúde, assim, tá quando a gente se aproxima cada vez mais dos ciclos da natureza, né? Entender que na época fria o corpo precisa de determinadas coisas, na época quente precisa de outras. Você não consegue comer o mesmo alimento o ano inteiro. É natural que na natureza você não encontre tudo o tempo todo, porque na natureza, quando você para pensar assim, numa safra de orgânicos, por exemplo, alimentos como melancia, por exemplo, você só vai encontrar na época quente. Por quê? Porque o seu corpo precisa se hidratar, você sua, você precisa de alimentos suculentos, com líquido. E no frio, por exemplo, você acha frutos mais gordurosos, as castanhas, as oleaginosas. Por quê? Porque o seu corpo precisa armazenar a gordura. Então, a natureza, ela provê tudo o que você precisa. A questão é o que você faz com isso, as escolhas que a gente faz ao longo da vida, né? E as épocas batem a natureza, esses alimentos, eles ficam disponíveis nessas épocas em específicas? Sim, quando você olha a sazonalidade dos alimentos orgânicos, se você pega uma tabela de janeiro a dezembro, você vai olhar que interessante. Principalmente aqui, aí eu vou olhar, claro, para cada país a safra de orgânicos vai mudar de acordo com a agricultura daquele país. Tá? Então, eu vou olhar para o nosso. Quando você olha no calor, você vai ver exatamente isso, que os alimentos mais frescos, os alimentos com mais líquidos são sempre os do verão, ou da época mais quente ali, da primavera. E do outono e do inverno são aqueles alimentos mais maçudos, mais gordurosos, aquela gordura boa, são os alimentos mais quentes. Com certeza vão para cá. Como E Deus a gente não se atém a isso, né? E é isso que eu falo. Se você vai no mercado e vê que tem um alimento o ano inteiro, cara, tem alguma coisa errada. Esse alimento não deveria estar ali na prateleira o ano inteiro, né? A única coisa que eu vejo que tem só numa época específica, que eu vejo que muda, assim, eu acho que é mexerica. É a única que eu vejo. Não, o resto eu vejo tudo. Laranja eu vejo o ano inteiro. Tomate eu vejo o ano inteiro. Mas aí a gente não tá falando de um produto orgânico. Por isso que eu falei, a safra dos orgânicos. Então, mas assim, na feira, assim, enfim, a única coisa que eu vejo que é numa época específica é só a mexerica. Porque não é uma feira de orgânico, é uma feira de alimentos. Não, é uma feira de alimentos, mas mesmo essa de alimentos, a única coisa que eu vejo que não tá o ano inteiro é só a mexerica. O resto eu vejo o ano inteiro. Não sei porquê. Não sei porquê também. Porque essa feira eu não sei te dar resposta. Não é nem feira, eu vejo tudo, assim, eu vejo que acho que depois do meio do ano, acho que setembro,
agosto Aí ali, vem a mexerica. começo a ver mexerica na feira. Agora, o Não começo lembro de do cabeça ano. qual que é a safra da O, mexerica. é, Como que o essa é? começo do ano, assim, eu não vejo, não tem feira, não tem mercado, é muito louco isso. É E, muito e é o certo, né, na É o verdade, que nem você certo, falou, né? é. Tipo, os alimentos orgânicos, eles têm a sua data ali, o seu período específico E a pra... Ayurveda fala, a gente vai para esse caminho, mas a Ayurveda fala em determinado momento, eu vou passar por isso, mas que cada alimento tem suas características, né? Esse é quase o final, então não vai fazer muito sentido eu falar isso agora, mas assim, tem alimentos que é isso, né? Assim, eles têm uma propriedade mais picante, tem outros que têm uma propriedade mais vital, tem outros que têm uma propriedade mais de baixar sua energia, cada alimento vai ter ali sua característica. Mas, basicamente, a Ayurveda também crê que fala de 5 grandes elementos. Vamos começar por aí a quebrar um pouco o que ela é, né? Como ela faz ali seus diagnósticos, né? Ela fala que existem 5 grandes elementos e que em tudo que a gente consome, existe um pouco desses 5 grandes elementos, né? Que é a água, então, que ali a gente está falando dos líquidos, e não só a bebida, mas assim, dos líquidos que tem nos alimentos. O fogo, que a gente está falando do calor, ou dos alimentos que são mais picantes, que tem aquele sabor mais preeminente. A terra, então a gente está falando de tudo que dá estrutura, tudo que dá solidez, as coisas mais maçudas, pastosas. Tipo, mandioca, Por essas exemplo, coisas, né? então a gente está falando das raízes, dos tubérculos. Sim. A gente está falando do ar, então a gente está falando de tudo, os alimentos que são muito leves. Então, por exemplo, quando você vê um cracker, é aquela coisa folhosa, né? Que você morde e faz... Então, é o ar. E o espaço, que é representado pelo éter. Mas quando eu falar éter, presume é espaço. E a gente consegue perceber isso, todos esses elementos no nosso corpo. Então, quando, por exemplo, você está com muitos gases, você está com excesso de ar. E você precisa dar para o seu organismo o oposto disso. Entende? Então, quando você está, por exemplo, com excesso de umidade, então sua pele está muito oleosa, você está suando muito, você precisa dar o oposto disso para o seu corpo. Entende? Então, quando você está com excesso de ar, o que você dá de água, o que você dá para o seu corpo? Ar. Você imagina uma toalha úmida, você pôs no varal, ela está encharcada. Se começa a bater vento, 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 ela vai secar. Então, é a mesma coisa no nosso corpo. Se você está com excesso de água, você vai dar ar. E aí você consegue, a gente tem uma lista ali de alimentos, uma compreensão desses alimentos para entender como esses alimentos têm um pouco de cada composição e como montar essa dieta para esse paciente. É confuso. Eu sei que é confuso. Não, Porque... deu pra entender, Deu pra sim. entender? Pô, pra caramba, suave. Ô Lu, te perguntar, qual alimento, assim, assim, você que já tá dentro, já sabe já mais ou menos mais que a gente, qual que é o alimento, assim, mais prejudicial, assim, o que mais prejudica o ser humano, assim, que mais... Os ultraprocessados. No O caso, que são os ultraprocessados? Isso. Então, ó, quando a gente vai para a indústria, a gente tem os alimentos in natura. O que é o in natura? Independente se você vai numa feira de orgânica ou não, uma mexerica é uma mexerica. Qual que é o ingrediente da mexerica? Mexerica. Se você vai comprar uma batata, batata, cenoura, cenoura. Então, assim, aqueles ingredientes que eles são por si só o ingrediente. Então, quando você compra um alimento in natura, esse é o melhor alimento para você comer. E qual a melhor forma de você consumir ele? De preferência orgânico, se for possível, se for viável para você. Fresco. Então, não adianta você comprar uma cenoura e largar ela 15 dias na geladeira, ela já não vai estar mais tão boa para você. É largada, ela caída na gaveta do fundo, atrás do bacon, não adianta. Um alimento limpo e, de preferência, um alimento feito em casa. Por que feito em casa? Só porque você sabe como ele foi feito. Então, assim, esse tipo de alimento é o melhor alimento para você. E, preferencialmente, vegetal. Esse é o melhor alimento para você. Qual que é o alimento que você deve consumir com parcimônia ali? O alimento minimamente processado. Então, aquele alimento que ele só passou pela indústria para ele ser cortado ou para ele ser polido, mas ele não teve um grande impacto. Então, não foi colocado nele um corante, um conservante, ou aqueles nomes que é impossível você entender quando você lê o rótulo, cheio de números e de hífens. Esse cheio de X e K, Y, esses são os alimentos que você deve fugir. Então, os minimamente processados seria o quê? Um arroz, ele foi para a indústria para ser polido. Um grão, muitas vezes, foi para a indústria para ser cortado. Então, tá tudo bem, entende? O que é um alimento ultraprocessado?
É aquele alimento que ele nasceu na indústria, ele não tem nada de natural dentro dele. E ele vem num pacotinho cheio desses corantes, conservantes e todos os nomes que você não sabe pronunciar. Um biscoito. Eu sei que é gostoso, eu sei que é. Sim. Mas assim, a verdade é um biscoito, um iogurte cheio de ingredientes aromatizantes que não tem nada de morango lá dentro, apesar de ter um morango deste tamanho na embalagem. Enfim, salgadinhos. A Ayurveda brinca que existem alimentos que não existem. Então eu brinco que tem coisa que eu não como porque ela não existe. Então o que é o alimento que não existe? É aquele que foi criado na indústria. Por exemplo, um creme de leite. Ele não existe. Ele é um apanhado de coisas que foi colocado ali, misturado e foi envasado. O bacon seria também? O bacon, ele tem uma origem animal. Então ele não foi totalmente criado na indústria. O problema é que todas os embutidos, aí eu vou pôr o bacon aí porque ele passa por um processo parecido com os Ai, meu embutidos. bacon. Não, mas é sua escolha. Eu não panfleto nada, eu sou a cara vegana que pode comer o que você quiser. O problema do bacon é que ele passa por um processo parecido com o de todos os embutidos, que aí seria o que os embutidos? Salame, mortadela, presunto, peito de peru. Toda essa linha passa por um Sim. processo meio parecido. Eles têm uma propensão cancerígena muito grande. Eu tava escolhendo a palavra ali para propensão, né? Porque não é uma certeza. Você pode comer bacon sua vida inteira e morrer de outra coisa. Nunca ter nada disso. Mas se você já tem uma predisposição genética, e hoje a gente entende que mais importante do que a genética é a epigenética. O que é epigenética? É o que você faz com essa tendência genética baseado nas escolhas que você faz de vida. Então, assim, o que você escolhe? Você tem uma tendência genética, mas o que você faz com ela? Através das escolhas que você faz de comer, do ambiente que você mora, como você digere suas emoções, de como você digere seus pensamentos, de quanto de fumaça você inala, porque você escolheu morar numa cidade X ou Y. Então, todo esse apanhado de coisas, não só a genética, te levam a uma propensão a determinadas coisas. Uhum. Então, os embutidos, se você olhar na tabela de saúde, não é minha tabela nem da Ayurveda, é do Ministério da Saúde, ela tá no mesmo patamar da fumaça de caminhão. Caraca. Todos os embutidos estão. Não é minha palavra. Então, embora eu acredite piamente. Mas é isso. E de repente, para você fala, tudo bem pra mim se eu viver menos por causa disso, porque é muito gostoso isso que eu quero comer. Sim. Mas existe uma consciência, entende? Porque também tem isso. Por exemplo, eu vou dar o meu caso, pessoal. A minha genética familiar é péssima. São pessoas que morrem muito cedo, têm grandes incidências de câncer e têm grandes incidências de Alzheimer. Então, eles perdem a memória muito cedo, morrem muito cedo e tem muitas doenças. Principalmente ou da parte respiratória ou de câncer. Tá ali nesse meio a meio. Então, assim, eu escolhi não viver isso. Pode ser que chegue lá no final e eu viva da mesma forma? Pode ser. Só quando eu chegar lá eu vou saber. Mas eu escolhi não fazer isso. Eu fazer a minha epigenética ir contra a minha genética. Então, assim, eu posso mudar isso. E hoje, de fato, a medicina ocidental diz isso. A epigenética tem um peso muito grande. E você pode mudar ali uma tendência genética facilmente através das escolhas de vida que você faz. Eu escolho fazer isso. Sim. Então, por exemplo, se eu sei que o açúcar, ele é uma grande tendência, hoje já diversos estudos médicos apontam isso, correlacionam isso com Alzheimer, para que eu vou comer açúcar sabendo que na minha família já existe uma carga imensa de tendência para Alzheimer? Eu escolho não fazer isso. É a minha escolha, pessoal. E aí, assim, meu trabalho na terapia Ayurveda é mostrar dados e falar assim, ó, para o seu biotipo, vamos fazer... O melhor seria isso. Mas me conta como é a sua realidade e o que você gosta muito, que a gente vai chegar ali no meio do caminho. O que acontece na prática? As pessoas querem o meio do caminho porque elas não querem abrir mão de tudo. E quando elas chegam no meio do caminho, elas falam, não faz mais sentido. É claro que eu vou tirar isso aqui agora já é insignificante para mim. E aí ela segue em frente. E os resultados são incríveis, incríveis. Faz coisa de uns 2 meses, eu finalizei o atendimento com uma cliente, ela estava com um mioma enorme, diversos cistos, uma anemia que não se curava desde
Ela não lembra quando, e quando a gente finalizou, isso foram 3 meses, é pouco tempo. A anemia dela tinha sumido, os miomas tinham praticamente. O mioma ainda estava lá, mas bem quietinho, os cistos tinham sumido, então assim, o resultado foi incrível. Então tem um pouco disso de consciência. Aonde eu quero chegar. E a Ayurveda, ela te permite fazer isso. Ela quer que você chegue o mais longe possível, da melhor forma possível. Não que você chegue lá caquético, quer que você chegue lá muito bem. Sim. E é possível, é super possível. Pra poder envelhecer Com saúde. com saúde, né? E saúde é isso, saúde não é só assim, meus exames deram bem. Meu físico tá bom, meu mental tá bom, meu cognitivo tá bom, meu raciocínio, minha energia vital. Então, assim, não basta eu estar bem, meu exame de sangue dá tudo bem, mas eu tenho energia, eu tenho disposição. Isso chega bem. Eu fiz alguns cortes, eu cortei muita coisa, assim, de 2 anos pra cá, Ai, que legal. 2 anos. Eu não como mais calabresa, cortei. Só quando é feijoada, bacon. assim. Então, bacon eu diminui muito. Antes eu comprava sempre, que eu Ele descobri no perguntou meu. pra ver se precisava do cortar. bacon. Então, eu descobri no Preocupado. mercado que eles vendiam ali na seção de embutidos, né? Eu falei, ali. nossa, tem por, A seçãozinha por, do mal. por grama. Eu falei, nossa, aí fudeu, né? Comprava pra caralho. Mas eu cortei também salsicha, biscoito, bolacha, Que sei lá. bom. Presunto também, E por que tirei. você cortou? Porque eu comecei a entrar nessa, mesmo não conhecendo Eu te ajudo. Assim eu falo. eu já automaticamente já comecei a me podar um pouco nessas questões, né? Até molho de tomate, por exemplo, eu já não compro aquele. Não, Todos são tem o molho, né? Aquele lá que é pronto. Aí eu já compro já o extrato, Que é né? só Que você só tomate. vê é só Sim. tomate, açúcar e sal. Olha, tá você leu o ligado? rótulo, Sim, parabéns. sim. A primeira lição de casa leia o rótulo, Eu porque você vai troquei, ficar tipo, o horrorizado. sal, eu já não uso mais o sal comum, eu já uso o Sal sal rosa, o olha açúcar, lá. eu tô usando o Já Demerara. tá 25% andado. Já tô indo, já, Olha, né? tá Já... indo. Pra onde não sabemos, mas tá indo. Não, tá indo e bem. eu tá indo comecei a trocar, né? O açúcar, sal. Falando em açúcar, o Sim. Demerara realmente ele é Olha, sempre menos. a lógica. Sempre Ou a é lógica. um mito isso? Porque eu troquei achando que realmente Tá. ele faria menos. Seria menos prejudicial, vamos dizer Sim. assim. Sempre a lógica vai ser assim, o quanto ele foi menos processado. Quanto menos processado, melhor. O sal, ele vem da cana, certo? Uhum. O sal. Você falou O sal, eu falei açúcar. sal. O açúcar vem da cana. Ele não sai branquinho. Então, quanto mais claro o açúcar, é um indício de mais refinado ele foi. Uhum. Sim. Então, o branco é o pior da vida. Existem melhores que o demerara. Então, aí eu diria, por exemplo, o açúcar de coco, o próprio açúcar mascavo, porque eles são açúcares mais escuros. Eu ia Você vai usar pela o cor. mascavo, só que Mas o ele tem mascavo um sabor mais proeminente. e ele ele adoça menos, né? E eu fiquei com acaba medo pondo de mais colocando quantidade. mais. Eu falei, pô, acho que eu vou ali no meio termo do Não, ele Demerara. já é uma melhora. Ele não é o mais indicado, mas ele é a melhora. Uhum. Mas, assim, na verdade, Não ele deveria é ser nem desnecessário. o açúcar deveria, né? Mas eu mesmo falo, eu entendo você, porque eu também passei por isso. Eu também tirei o açúcar não faz muito tempo, de vez. E não é um processo tão fácil, porque o nosso paladar tá muito Acostumado, viciado. né? E o açúcar, você vê, pra mim, que tô habituada, vivo com isso. Eu fiquei chocada na quantidade de locais que tem açúcar. Por isso que a gente é viciado. Não Sim. tem como. Uhum. Porque quando eu cortei o açúcar, e eu cortei o açúcar nesse meu processo agora agora que meu corpo tá ok, eu vou mirar na minha longevidade, não ter o Alzheimer, em tudo isso. Então, estou numa dieta estrita de alguns alimentos e ela não tem tempo para terminar. Nem sei se um dia vai terminar, porque são alimentos realmente nocivos para esse prognóstico que eu teria, né? Então, eu cortei. E aí eu comecei a reparar, porque eu falei, se eu vou cortar o açúcar do café, por exemplo, eu vou cortar então tudo que tem açúcar, porque não faz sentido eu não pôr no café, mas comer um rocambole. Então eu vou cortar. E eu comecei a ler o rótulo das coisas antes de comprar. Então aquele pãozinho de forma ali, enfim, N coisas. Sim. E aí eu comecei, como era pra ter em casa, eu falei, e aí meu marido falou, então eu também vou cortar, porque realmente foi uma paulada de estudos nessa linha de que realmente era muito prejudicial para a memória. Ele falou, não, então eu também quero cortar, porque não traz benefício nenhum. Eu falei, então eu vou cortar para casa, vou deixar só os doces da pequena e vou cortar pra gente. E tudo tinha. Todos os pães tinham açúcar.
Batata congelada tem açúcar. Me diz pra que uma batata congelada tem açúcar? Sim. Tudo tem açúcar. Algo que eu mudei também foi o café. Ah, e eu agora? uso só o café. Descafeinado? Não, eu tomo só o café gourmet ou especial. Porque aquele tradicional, ele tem um monte de coisa ali, né? Tem até muitas inseto, coisas, pau, muitas- pedra, Tem tudo, tá muitas ligado? coisas. Tem E muitas aí eu uso o gourmet, né? Que ele realmente é o grão, né? coisas. Você moe na mesmo. hora? Não, eu uso ele já, eu já comprei ele moído, moidinho. isso eu não tenho moído, Tá. mas eu quero comprar o sim, moído. é gostosinho. Ou o especial, né? Que ele Entendi. também já é o tal, justamente por isso também, né? Porque, Entendi. meu, você tá tomando um negócio ali que você nem sabe o que tem ali, velho. Ali tem pedra, tem Sim. sujeira ali, Sim, carvão, sim. e que eles pegam, né, o pior dos grãos ali e torra, né, até ficar aquela coisa, Até né? fugiu o nome, mas eles dão até um nome pra aquele resíduozinho que eles ainda usam como café. Eu esqueci Usa, o então nome. aquilo é a nojeira, aquilo, né? Aquilo é Terrível. complicado. Terrível. Você falando do açúcar, tive até uma experiência essas semanas que... Pô, eu achei que o Valeria ia ter coisa só pra poder brincar. Ó, nem Oi? eu não tenho, né? Ó, o medo faz a pessoa fazer a baleia. Você falando do açúcar, eu lembrei até da experiência que eu tive essas semanas atrás aí, que eu falei assim, mano, vou dar uma cortada no açúcar, né? Eu Por vou quê? dar uma diminuída. Eu adoro saber por quê. Por quê? Aí eu falei assim, vou começar a caminhar e cortar o açúcar, assim, só para diminuir peso, assim. Mas sem Tá. muita pretensão, sem ser algo forçado, sabe? Sim. Sem ser... Aí eu cortei o açúcar, assim, açúcar eu tomava, assim, no café e eu tomo muito pouco café, então Tá. era bem pouco. Nas coisas você não chegou a cortar. Tipo, Não, por assim... não olhar as coisas assim, não Assim, chegou não, nesse eu parei de ponto, comer assim. coisas assim, eu só comia só comida mesmo, tomar água Bom. e tal. Meu, minha dor de cabeça passou. Aí esse fim E de você não semana. sentiu desinchar? Sim, desincha A pra barriga caramba. fica muito estofada com açúcar, né? E esse fim de semana aí, eu chutei pau da barraca, doce, não sei o que, não Mas sei você o não que. sentiu o efeito. Sim. Sentiu, né? No dia, nos mesmos dias você não sente, você já se sente É estranho. no dia. Aí a dor de cabeça voltou. É lógico. Engraçado. E aí? Que fica? Aí fica que eu vou tentar Vai largar ter dor de cabeça? Ah, pensei que você vai. Fica que eu vou botar dor de cabeça. Não. Pronto. Não, porque eu falei, nossa, engraçado, porque eu falei assim, não, vou parar com açúcar, assim, parar de comer achocolatado com açúcar, né? Então eu dei uma diminuída total, assim, meio que, assim, não dá pra você cortar tudo de uma vez, mas dá? assim, Eu prefiro. Não, claro. Eu consigo ir assim, em partezinhas. Quando eu parei de comer carne aos 12, eu parei na véspera de Natal. Minha carne favorita era carne moída ou peru. Aí eu falei, eu vou parar na véspera de Natal, porque se eu conseguir sobreviver a não comer o peru, eu sobrevivo a tudo. Eu sobrevivi. Aí eu parei com de uma vez. Brau! Eu não consigo. E assim, a vermelha, a branca, o peixe. Não, é Corta tudo, né? Brau. Eu não consigo. É muito difícil pra mim, é um então, sofrimento mas aí no prolongado, caso, assim. no caso, Lu, eu falo assim, no sentido de você cortar uns poucos, sabe? Tipo, não, em vez de eu tomar isso, então eu tomo água. Por que eu vou tomar refrigerante se eu posso tomar água? Sim. Sabe, assim, cortando assim. Aí, meu, dor de cabeça nunca mais, assim, não acordava mais. Eu acordava 2 vezes da semana com uma dor de cabeça fodida, assim. Terrível. E, meu, parei com açúcar, assim, tipo Você assim. vai ver quando você parar o café. Se um dia você parar, mesmo você tomando pouco, nossa, efeito colateral é terrível no começo. As primeiras semanas, uma dor de cabeça, um humor insuportável. A abstinência, né? Total. A abstinência é absurda. Aí depois também passou no 8º dia, parece que. Uhum. É que tem que ir saiu. treinando o corpo, né? Porque não pode cortar de uma vez, senão o corpo começa a dar Eu essas. cortei. Lembra? É, Não mas é que aguento, você- amor, uma mas vez, é- pá. Mas é que você já desde pequeno, ele já tem uma tendência a comer melhor, tal. Então seu organismo ali, ele já tá meio que preparado, Ai, né? mas olha, eu achei Eu que desde tava moleque, melhor, a gente viu? desde moleque sempre come besteira. E isso é muito interessante. Eu amo ouvir como as pessoas se relacionam com a comida, porque a comida, ela passa por tantas esferas, né? Ela não é só o que a gente gosta. Porque assim, quem decide o que a gente come é a nossa cabeça. Sim. Não é só o nosso estômago. Nosso estômago tem fome. Eu vou falando, né? Eu vou falando baixinho. Nosso estômago, ele tem fome, ele tem aquele buraco, você quer comer. Mas ele não decide o que você quer comer. O que decide é a nossa cabeça. Sim. Só que a gente faz escolhas, mesmo que sejam contraditórias com aquilo que a gente quer pra vida, né? Mas é que Se eu também. perguntar pra todo mundo vai dizer, eu quero viver pra caramba, eu quero ir até velhinho, eu quero estar dispostaço, eu quero estar ótimo, eu quero ter vitalidade, eu quero ter libido, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Só que a gente vai fazendo escolhas. O motivo, você perguntou o motivo, né, que eu parei de mudei, justamente por causa da idade, cara. Agora eu fiz 28, aí eu tô... Não entendi a graça do rolê. 28 cada vez, né?
que eu passei dos 30, então eu já comecei meio que entrar nessa brisa, Eu né? Eu tenho falei, não, 45, então isso eu falei, não, acho que eu preciso começar a comer melhor, tal, começar a treinar justamente pela questão da longevidade, assim, pra e poder é viver muito melhor, né? importante. É por isso que eu comecei a meio Muito que importante. prestar um pouco atenção naquilo que eu E- tô consumindo, né? E Que vale isso muito a interfere pena muito. você perceber como o seu corpo reage a cada coisa que você consome. Sim. E aí não significa você ter que cortar, não, mas perceber. Ah, o dia que eu como. Ah, eu como salgadinho, o que fica à minha disposição? Eu fico, tipo, animado ou dá um sono? Eu vou mais ou menos ao banheiro. Tenho prisão de ventre, eu fico com ele solto. Eu vou, quando eu como um bacon, como que eu me sinto? Como tomo um café? Quando eu como um refri? Quando eu tomo mais água? Quando eu tomo menos? Não importa, bom ou ruim, tanto faz. Mas observar como ele reage. E aí você vai começar a perceber que ele reage de formas sempre das mesmas. E E isso é uma sim. resposta também. aí esse fim de semana aí que eu chutei o pau da barraca aí, nossa, uma azia do caramba, viu? É lógico. Uma azia ali que eu Porque falei, você já não, faz estava tempo que eu não tinha essa vindo azia numa desse jeito. alimentação É, melhor. É. e fui também caldo de cana, Caldo de cana é chocolate. O que maravilhoso. mais, Lari? Chocolate. É, a barriquinha Ah, e de aí o caldo chocolate. de Eu tenho pau cana na é que foi barraca. acusada. Mas eu fiquei. Assim, e eu me senti. Assim, eu me senti bom. Que isso? Foi pra uma feira gastronômica, cara? Não, aqui eu Comeu um passo. monte de- Hã? Pastelaria aqui da Vila Prudente que tem. Ai, E. Então, mas assim, eu falei assim, fim de semana, vou tomar um pouquinho. Só que aí eu abusei, né? E realmente, aí eu já acordei com dor de cabeça, com dor de cabeça, azia, já um pouco mais cansado. Caramba, realmente o açúcar, ele. Mas essas decisões, que a gente não entende muito por que toma, elas são explicadas um pouco na Ayurveda da seguinte forma. A nossa mente, ela tem diversas camadas. Imagina ela ali com um folhadinho, né? Sim. Tem diversas camadas. E aí a primeira delas, que é a mais básica, é Manas. Manas é uma camada bem primal. Ela é uma camada que ela é muito trabalha num formato muito binário, sim e não. Então, ela quer se aproximar muito do que ela gosta, ela rechaça o que ela não gosta. Então, não importa que eu sei que o bacon não faz tão bem para minha saúde, não está tão alinhado com o meu desejo de longevidade. Mas eu gosto, então eu quero agora, eu quero muito, quero no cheeseburger, quero no café da manhã com ovo, eu quero bacon. Aí o alface, que eu não gosto tanto, eu rejeito. Um exemplo. Porque ela não tá. Ela é uma área da mente que ela não tá muito associada ao médio e longo prazo. Sim. É uma área mais voltada para o imediatismo e para o prazer. Então, o prazer imediato, ele quer ser saciado agora. Mas ele é primal e a gente consegue mais além disso. Aí depois a gente tem Bud, que eu até anotei o nome que eu sempre confundo. Bud é uma área da mente que ela trabalha mais a médio e longo prazo. Então, ela consegue fazer um cálculo assim. A Luciana, ela quer viver mais do que o pai e a mãe dela viveu, que morreram tão cedo. Ela não quer ter Alzheimer, ela não quer ter o câncer. De alguma coisa ela vai ter que vai partir. Mas eu vou tomar escolhas baseadas nesse lugar que ela mira. Então, dentro do que ela mira, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é. Então ela consegue mais pensar a longo prazo. Ela gosta disso, isso é bom. Ela gosta disso, isso não é. Então eu vou comer isso aqui que ela gosta e que é bom para ela. É isso. E aí a gente tem Tita, que Tita seria o subconsciente, que pega um pouco a soma dessas duas coisas, entende o que funciona para você e armazena essa informação. Então, por exemplo, hoje eu não preciso pensar que a única bebida que eu tomo é água. Tomo chá, tal, essas coisas, mas eu não tomo refri, eu não tomo suco. Eu sei que é água, por quê? Porque eu preciso me hidratar. Eu preciso tomar uma quantidade maior de água do que eu tomava antes. Então, eu só tomo água. Então, eu não preciso ficar racionalizando essa informação toda vez. Porque eu já tomei essa decisão e essa memória já foi armazenada. Eu não preciso ficar pensando toda vez, eu quero carne ou não quero. Eu já tomei a decisão em algum momento da minha vida que eu seria ali vegetariana estrita. Então, essa decisão já está armazenada. Então, Tita é o lugar do subconsciente que armazena as informações para uma memória futura. Mas muitas vezes a gente está vivendo mais ali em Manas. Por isso que a gente está vivendo mais ali no agora. Às vezes a gente está vivendo mais em Tita ou em Bud. Então, a gente está ali, nossa mente fica oscilando. Então, quando a gente alimenta o nosso corpo, a gente tem que entender que essa energia sutil, esse prana, não sei se é uma palavra estranha para vocês, mas prana seria energia sutil. E ela está presente em todos os alimentos. Concorda? Então, assim, tem energia em tudo. E a energia vital que eu tô falando. Eu tô falando ali de nada holístico, eu tô falando de fatos. Existe uma energia vital. Quando eu pego, por exemplo, um alimento vegetal, ele é um alimento que ele tá cheio de energia vital.
Então, quando eu pego uma alface orgânica, eu colhi ela, eu ponho na minha salada, eu como ali, tá cheio de energia vital. Isso nutre o meu corpo, eu não tô falando de alimentar, eu tô falando de nutrir. Ela nutre meu corpo e nutre minha mente. Quando eu como, e eu não estou fazendo apologia para que ninguém pare de consumir, mas um fato, quando eu como uma carne, o que ela não tem é energia vital. Concorda? Porque teve que haver uma morte para que ela chegasse ali. Sim. Então, tudo que ela não tem é energia vital. E assim a gente consegue ir imaginando todos os alimentos. Então, eu tenho que favorecer essa circulação de prana, essa circulação de energia vital no meu corpo. E para a Ayurveda, toda doença é originária de acúmulo de toxinas. E como as toxinas se acumulam? Elas se acumulam quando os seus canais sutis, seus canais de condução de energia, eles estão ali entupidos, eles não estão funcionando da forma como deveriam funcionar. Esse prana, ele não está circulando, essa energia, ela não está circulando da forma correta. E de acordo com a sua tendência genética, claro que esse acúmulo de toxinas vai acontecer mais num órgão do que no outro. Faz uma lógica, faz um sentido. Então, se eu tenho uma tendência ali, sei lá, N pessoas da minha família tiveram câncer de fígado, se eu tiver um acúmulo de toxinas, tem uma chance, não é um fato, mas que ali haja um acúmulo maior de toxinas no meu corpo. Então, a gente trabalha equilíbrio para que, na verdade, a pessoa trabalhe essa desintoxicação. Então, a primeira coisa que a gente fala na Ayurveda de alimentação é desinflamação, é a palavra-chave. E a Ayurveda, ela não que eu falei que a gente ia passar por isso, preconiza o veganismo, né, que, na verdade, o nome correto é vegetarianismo estrito, ou o vegetarianismo em si, não preconiza. Na Ayurveda, se você olha os textos antigos, eles vão inclusive indicar carnes que pra gente são um pouco até bizarras, carne de bisão, carne de aves que a gente nem tem contato. Mas mesmo quando as carnes eram indicadas no processo, elas eram indicadas com finalidade medicamentosa. E a regra era, nessa doença específica que você vai ter que consumir essa carne, é importante que o animal tenha consumido só o que é do seu ambiente. Porque durante a vida inteira, ele, como por exemplo, se é um animal de pasto, ele pastou a vida inteira. Então, ele também tá com o prana dele bem trabalhado. E aí, tudo bem, houve a morte do animal e o sacrifício, ele vai virar ali um alimento, mas ele foi um alimento que durante a vida inteira ele consumiu o que ele deveria consumir, o que não é a realidade das nossas carnes hoje em dia no mercado. Porque um frango que deveria Isso que eu durar... ia falar agora, do frango. Deveria ser sacrificado ali com 4... Não deveria nunca, né? Mas no conceito da indústria, ali com 4 meses, 5 meses, ele é sacrificado com 14 dias. Porque existe uma quantidade imensa de hormônios que está injetado nele. E quando a gente fala do leite hoje, o leite ele não é o mesmo leite que é tirado lá na fazendinha. E também não é o mesmo leite que as nossas avós, nossas mães consumiam. Hoje tem uma quantidade enorme de hormônios, de pus, de água e de várias outras coisas nele. E aí tá o Google para ajudar todos vocês a descobrir que eu não gosto de fazer esse terrorismo, mas é um fato. Então quer dizer que todos esses alimentos são industrializados. Pouquinho de cada coisa que a gente vai consumindo todo dia ali, ele vai dando um efeito no nosso corpo que a gente... Absurdo. E vai dando aquele cansaço, aquela dor de cabeça, aquela dor no corpo, aquela coisa assim. Nunca houve tantos índices de câncer quanto hoje em dia. Isso tudo por causa de alimento industrializado, né? Sim. Tenho que te dizer que complicado. sim, isso é um fato. Porque é assim, se você procurar saber o que é cada ingrediente, daquela lista de ingredientes imensa, que a gente, na verdade, não consegue saber realmente o que é, muitos deles são derivados do petróleo. Muitos deles são cancerígenos. Os corantes são altamente cancerígenos. Corantes caramelo, toda essa linha de corantes vermelhos, amarelos, e são os mais utilizados na indústria. Você coloca no Google, né? Os alimentos, os piores alimentos do mundo. O primeiro é o sorvete e o segundo é o refrigerante. Mas com certeza. Porque totalmente 100% E eu escuto muito né? assim, nossa, mas meu pai viveu até os 90 anos, ele tomava Coca-Cola no café da manhã. Imagine em que idade seu pai poderia ter chegado se ele não tivesse tomado. Então não é sobre Sim. onde ele chegou, é onde ele podia ter chegado. É sobre isso. Deixa eu te perguntar, Lu, a questão do suco Suco. tem um mito, né? Um mito. Não mito, mas
Tem vídeo, assim, né, que às vezes você vê uns vídeos na internet, TikTok, né, tem muito especialista, né, tem aquelas coisas, né, um fala que Vários. faz bem, outro fala que faz mal. Eu já vi, Tá, por exemplo, do sal rosa, falam que faz mal, já vi falando que faz bem, certo. então a gente nunca sabe. Tem aquela questão, e eu gosto muito de tomar suco natural, Tá. né, e tem aquela questão que falam da sacarose, é isso? Pode Essa que ser. tem no suco, que é aquele açúcar Certo. natural, é isso? Sacarose, não é o nome? O da fruta? Você tá Isso, da falando da fruta, tipo, frutose. é frutose? É, O frutose. açúcar da É, fruta é então eu falei frutose. besteira da sacarose. Não, por isso que eu falei, vamos ver onde você vai, vamos ver. Frutose. É, É. realmente, você tomar um copo de suco de laranja, vamos colocar assim, ele faz mal? Eu já vi vídeos falando que faz mal. Pelo fato de não ter as É que o fibras. ideal é você consumir a fruta sem a fruta. Sim, mas, Por- mas o suco, ele realmente. Ele fazer mal é um conceito relativo, porque ele faz mal em relação ao quê? Entre um copo de suco e uma Coca-Cola, eu prefiro um copo de suco, Sim. né? Então, se a gente vai nesse processo de o que que é melhor, o in natura, porque esse suco de 4, 5 laranjas e a Coca-Cola, ele seria Não, sim, com um certeza. produto in natura contra um ultraprocessado. Então, acho Uhum. que seria isso. Agora, quando a gente pensa em acúmulo de açúcar, pico de glicose, tudo isso, o ideal é você não consumir a fruta no suco, seria você consumir a fruta Ah, in entendi. natura. Então faz um pouco de sentido essa questão da frutose, então, É que é em ruim acúmulo. falar que faz mal o suco. Eu me sinto mal falando que o suco faz mal. É, então eu fiquei puto, porque eu sempre compro lá aquele, né, o Xandô. Só- É que ele não é só- natural. Só vou pedir. Você tava falando muito do seu tratamento que você fez quando você teve o Sim, burnout, né? sim. É burnout isso? Burnout. Burnout, né? E como que foi E o feito? luto, né? Acho que é mais o Eu luto que o luto também. burnout. E como que foi feito isso, assim, mais, quais alimentos que Tá. você teve que consumir? Tá. Como que foi esse tempo? Como eu comentei lá atrás, só recapitulando, para a Ayurveda existem os 5 grandes elementos, né? Que é a água, fogo, terra, ar e o espaço, né? Que é o éter. E existem 3 grandes subtipos, biotipos, né? De cada ser humano. Que seriam Vata, Pitta e Kapha, que é a junção de cada elemento ali. Então, por exemplo, vou até colar, que é ar com éter daria Vata e assim por diante. Então, a primeira coisa é entender que a Ayurveda não é só isso, não são só os doshas, mas também é um dos pilares ali. Então, quando eu cheguei para iniciar esse meu tratamento da Ayurveda, a primeira coisa foi entender qual era a causa, o que estava causando aquele sofrimento todo em mim. E o que estava causando ali era o estresse e era o luto. O luto eu não poderia, não tinha como eliminar da minha Uhum. vida, era um fato, eu tinha que aprender a lidar com ele. Eu já tinha perdido meu pai, então perder minha mãe foi ali uma somatória muito pesada. Mas o estresse provinha de muitas horas de trabalho. Então, a primeira coisa foi, então, se isso é a causa, vamos a tratar a causa, vamos eliminar a causa. Como não dava para eu parar de trabalhar, eu diminuí minhas horas de trabalho. Isso já aliviou em certo... Eu fiquei alguns dias sem trabalhar e voltei numa carga menor. Isso já aliviou parcialmente ali aquele estresse inicial. E aí depois eu fui para uma mudança do Dinacharya. O que é Dinacharya? As rotinas de acordo com salutares de acordo com a Ayurveda. Qual é o Dinacharya ideal ali da Ayurveda? É você começar acordando cedo. O seu dia ele tem que começar cedo. Você tem que aproveitar a luz do sol no seu melhor ápice, na sua melhor forma. Você tem que acordar antes, na verdade, do sol nascer para aproveitar os primeiros raios da manhã. E esse horário a gente chama de Brahma Muhurta. Então, Muhurta são 48 minutos. Brahma Muhurta são 2 períodos de 40 minutos antes do sol nascer. Então, acordar nesse período do Brahma Muhurta, dedicar um tempo à autoobservação, como o meu corpo despertou, ele despertou com dores, ele despertou incomodado. Hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô precisando me alongar, hoje eu acordei com a minha cabeça muito cheia de pensamentos ou não, tô triste, tô feliz. Dedicar um tempo para meditação. E aí meditar não significa é não pensar em nada, mas deixar os pensamentos virem e se encaminharem. E você saber o que você tá se sentindo assim, né? Tentar entender o Exatamente, porquê. deixar vir, porque muitas vezes a gente mascara o sentimento, né? Mascara os pensamentos, fala, eu não quero pensar nisso, eu não vou dedicar meu tempo para isso, e é o oposto, né? Uhum. Então, ali, esse período do Brahma Muhurta é muito bom. Hoje eu mantenho isso até hoje. A gente acorda para meditar muito cedo e a gente fica ali até o sol nascer e depois a gente segue a rotina do dia. Outro ponto da Dinacharya é se alongar, sentir realmente como o corpo tá, realizar atividades físicas todas as manhãs, fazer sua higiene pessoal, que inclui a raspagem da língua, para você eliminar todas as toxinas que ficaram acumuladas durante a noite na sua língua.
Quando você faz a raspagem diária, você começa a ver que quando você está em períodos mais inflamados, quando você tira aquela saburra ela mais amarela, quando você está em períodos mais tranquilos, aquela saburra é quase incolor. Então você vai vendo como o seu corpo ele dá sinais e a gente só não parava para observar. É fazer uma oleação, mas isso não é indicado para todos os casos, nem para todo mundo. E praticar atividades físicas regularmente. Então, isso seria se alimentar em horários mais cedo, fazer a última refeição no máximo até 6 horas da tarde, depois não consumir mais tantos sólidos, né? Deixar uma coisa mais um chá, uma bebida mais quente, acolhedora, mas não ficar comendo ali meia-noite, 11 horas da noite não seria o ideal. Então, mudei essa dinacharya e parti para a parte dos alimentos, que aí foi entender qual era o meu dosha. E para isso é feita uma anamnese. Então, o terapeuta ele aplica um questionário que é bem extenso e ali indica qual que é o meu dosha. A gente geralmente tem 2 doshas predominantes, mas a gente tem sempre dos 3, né? Porque é aquilo, a gente é um microcosmo que faz parte do macrocosmo, então a gente é uma parte que contém o todo. Sim. Então, a gente tem um pouco de tudo. A gente tem os 5 elementos em nós. Então, mas a gente tem 2 que estão ali proeminentes, 2 que estão mais inflamados. E o que que a gente faz? Uma lógica bem intuitiva. Então, assim, se isso aqui tá muito, eu vou diminuir esses alimentos, esses tipos de alimentos ligados a esses doshas. Então, por exemplo, alimentos que são mais característicos de Pitta, alimentos que são mais característicos de Vata. Eu vou diminuir eles, se é isso que está inflamado em mim, e vou ofertar o alimento oposto. E isso vai gerar um equilíbrio. E meu corpo tende a desinflamar. Então, a lógica do tratamento é mais ou menos essa. Então, no caso, assim, você dizendo que primeiro a gente tem que começar a meditar, entender o que está acontecendo com a gente, né? Entender o Entender a porquê, causa do entender a nosso causa, problema. né? E começar aos poucos, assim, né? Dormindo mais cedo, né? Porque eu vi uma pessoa falando que o horário que você dorme depois da meia-noite não é o mesmo que você dorme antes da meia-noite, né? O horário não, a qualidade do sono. Isso, a Ah, qualidade do sim. sono, desculpa. Que assim, quando você dorme 1, 2 horas da manhã, mesmo que você durma até mais tarde, Não é a você não vai ter a mesma mesma. qualidade que você dormia antes da Não, meia-noite, né? não. É exatamente isso. Então, se você estuda o seu círculo circadiano aí, né? Seu círculo circadiano, que não tem nada a ver com a Ayurveda, mas tem tudo a ver com... Você acha, inclusive, na medicina ocidental, você vai ver que, na verdade, a gente força nosso corpo a uma rotina que não é a tendência natural dele. Sim. Quando você pensa no bebê, o bebê faz isso, né? O bebê dorme cedo para acordar cedo e ter disposição e vitalidade. Porque ele é uma mente limpa, ele é uma mente clara. A gente deveria adotar essa mesma mente clara, né? Então, eu entendo que tem pessoas que trabalham na noite, tem pessoas que trabalham em hospitais, tem pessoas que trabalham fazendo shows, tem pessoas... Claro, existem diversas exceções, mas dentro desse grupo de exceções, a grande maioria das pessoas conseguiria fazer uma rotina mais dentro Teria que se desse círculo adaptar, né? circadiano. Mas ainda assim, para essa pessoa tem adaptação de outras coisas que ela pode fazer que não o sono. Sim. Não vai ser isso que vai impedir ela de ser uma pessoa saudável, porque ali faz parte da tarefa diária dela, do trabalho dela e tá tudo bem. Mas uma pessoa que não tem essa rotina, ela consegue se adaptar. Então, ela deveria dormir mais cedo. E eu tô falando ali de máximo 10 horas da noite. Acordar bem cedo. Fazer toda essa rotina, essa prática diária, que seria acordar cedo, perceber seu corpo, fazer alguma atividade física, tomar seu banho, fazer sua higiene diária, raspar sua língua, e ir para o mundo, para a vida, para o seu trabalho, para suas tarefas. Fazer as refeições quando estiver com fome, não comer por impulso. Então, eu estou com fome. E aí, regulando os horários das refeições para um horário mais cedo, de forma que a última acabe lá por volta das 6 horas da tarde, né? E aí, eu gosto muito de uma historinha que eu vi uma vez de um professor, que é uma historinha assim. E se eu te contar que teve um caso uma vez de um cara que ele estava muito nervoso e falou que ele precisava de uma válvula de escape. E aí ele não se aguentava e falou, eu vou chutar essa parede. Chutou essa parede, o dedo ficou super inflamado. Ele foi no hospital e falou pro médico, meu dedo está muito inflamado, eu preciso dar uma solução para isso. O cara falou, não, toma um remédio, toma um anti-inflamatório aqui, e desde que você não faça isso de novo, vai dar tudo certo. Só que o cara, todos os dias, aquilo começou a virar a válvula de escape dele. E aí, 3 vezes por dia, ele chutava a parede. O pé dele ficou muito inflamado. Isso vai se resolver? Nunca. Então, não adianta ficar dando remédio para ele. É mais ou menos essa a lógica da Ayurveda. Então, você tem sempre que olhar para a causa. Enquanto ele não parar de chutar a parede, esse cara ele vai ficar inflamado.
E esse chute na parede 3 vezes por dia são os maus hábitos que a gente tem no mínimo, né? Maus hábitos no café da manhã, maus hábitos no almoço, maus hábitos no jantar. E a gente vai perpetuando esses maus hábitos. A gente dorme tarde, acorda tarde ou acorda muito cedo, com falta de sono, a gente acorda indisposto, ou pula o café da manhã, ou come um monte no café da manhã e pula o almoço. Aí a gente almoça tarde, lá pelas 3 horas da tarde, aí quando dá 10 horas da noite a gente fala, tô com uma fominha, mas essa hora você já devia estar dormindo. E aí a gente vai deturpando todo esse círculo circadiano, né? Aí junto com os alimentos ultraprocessados, Processar né? aquele biscoitinho que é tão bom, aquela bona no meio da noite, aquele Doritos. Aquela barra de chocolate. Não é boa? É boa. Então, aí no caso, É gostosa, boa não é, né? Vamos corrigir. Gostosa. Abono de Boa doce não de é. leite. Hã? Abono de doce de leite É é, boa? incrível. Mas de Quando do eu bom. comia, né? Não como mais. Então é um pouquinho de tudo isso que vai ferrando o corpo e vai deixando a Vai. pessoa. vai. E você falou também de horário, o pessoal que trabalha à noite, né? Eu conheço uns amigos que a gente trabalha na noite, assim, cara, os caras, eles nunca dormem, assim. Eles nunca tiveram uma noite de sono, Ai, que dó. assim, tipo, puto, sabe aquela noite que você fala, caramba, eu dormi bem, nossa, tô Sim. descansado, não. É sempre aquele sono picado, Sim. porque não consegue Não dormir de rende, dia, né? né? E também dormir de dia não é, né, o horário certo pra dormir, né? Não. É melhor você, então, naquele dia que você tá com muito sono, deitar mais cedo do que você tirar aquela soneca à tarde. É pior. E- Mas tudo tem a ver com o seu biotipo. A primeira coisa seria entender o biotipo. A insônia também, ela tem alguma causa referente a isso? A alimentação? Agitação mental, excesso de telas, Uhum, emissão de luz azul, né? Tudo isso a gente pode começar a falar um monte de coisa que nem passa pela Ayurveda. sim. Mas é isso, né? Você tá com um monte de tela. Essa tela emite ali a luz azul que afeta a sua percepção de sono. Você fica nisso muitas vezes até na cama. Você não vai ter um sono bom, você não vai. Você tem uma tendência enorme a ter insônia. Você comeu um monte de coisas que de repente não são tão boas. Ainda você jantasse, mas fosse uma comida que ainda não fizesse tão mal, já é ruim, mas pelo menos você tá ali, né? Consumindo um alimento que menos male. Mas aí você vai, quer deitar e quer dormir bem. Não vai dormir. Então, assim, a insônia, muitas vezes. Eu tive insônia há muitos anos. Eu fui uma criança que já nasceu com insônia. Então, minha mãe conta que quando ela ia no berço de noite, não importa a hora, eu estava acordadinha. Eu ficava quietinha, mas eu estava ali acordada, assim. E isso também mudou. Então, quando você muda seus hábitos, o sono vem naturalmente melhor, assim. É porque pra quem tem insônia, a pessoa pode ter trabalhada o dia inteiro, chegou em Cansada, casa, mas não consegue dormir. Mas é a mente ali que também tá num turbilhão. Uhum. Pensamentos, preocupações, boletos, chefe. Todo dia eu tomo melatonina pra É. dormir. Mas não Tomo deveria um precisar. comprimidinho, Essa é a nova tendência do momento, melatonina. É. Porque eu fico assim, às vezes eu preciso Pois dormir, é. o corpo tá cansado, mas a mente tá Mas o que você faz antes de acelerada. dormir? Me conta. Como que é assim, suas últimas 4 horas antes de dormir? Depende do dia. Um dia normal, um dia Um dia que eu, não normal. tenho, que eu só trabalho, Um dia normal. um dia que eu só trabalho, eu chego, Você chega faço a meu que horas? jantar, chego, sei lá, umas 6 horas, Hum, faço meu jantar, tomo banho, aí eu assisto alguma coisa, ou eu estudo, tô fazendo um curso online, então sim. tempo de tela também, eu fico ali e E depois já vai deitar. aí eu deito, só que ainda a mente fica meio claro. agitada, assim. Uhum. Aí eu tomo sempre, A tomo luzinha azul. comprimido de melatonina, ou dias que eu toco, né? Que eu tenho ensaio, às vezes termina 10 horas da noite, eu chego, tenho que fazer as coisas, comer, tomar banho, aí já é tipo meia-noite, meia-noite e meia. Mas você vê, você O usou corpo tá um 2 pouco horas, que é um agitado período curto, ainda. pra fazer uma paulada de coisas. É lógico que o seu corpo vai estar agitado, O né? corpo, E num dia normal tem que entender o que que você comeu, que às vezes afeta o sono. A gente nunca sabe, teria que ver a fundo. sim. E não tem a ver só com ser açúcar, não, porque a Ayurveda, ela não endemoniza nenhum alimento. Não existe isso para Ayurveda. Tem a ver com o seu biotipo. Você pode consumir o frango, o peixe, de repente brócolis é horrível pro seu biotipo, mas pro seu é maravilhoso. Então não tem isso assim, tem alimentos que são só bons, tem alimentos que são só ruins. Tem que entender o que funciona para você. Às vezes uma pequena mudança alimentar de uma coisa que você nem imagina, um alimento X específico vai afetar seu sono lindamente. Você tem o excesso de tela de qualquer forma, que você está estudando, você está vendo uma série e Aí eu tal. trabalho com computador Então você também, fica o o dia dia inteiro inteiro, exposto. praticamente. E imagina que seu cérebro é isso, é um computador cheio de abas abertas que você abriu durante o dia, que de repente na noite passada, se você já não dormiu tão bem, teve que dormir um pouco ali na forçada, essas abas elas não tiveram tempo durante a noite de fechar todas pro seu computador falar, amanhecer zerado, né? Uhum. E de repente você já acorda na loucura de ter que sair.
Então você Sim. também não deu um momento pra sua mente de falar assim, deixa eu clarear e deixa eu entender o que tá acontecendo na minha mente, como eu acordei hoje, que é isso que a gente precisa fazer a nossa dinachara, que é aquele momento de deixa eu parar meia hora aqui, deixa eu me observar o que tá acontecendo. Isso ajuda muito a limpar a mente, é uma higiene mental muito necessária, né? Sim. Canso de ver clientes chegarem e falarem da melatonina. E aí eles passam por processo e falam, nossa, não tô tomando mais. Eu sei, imagino que você não tá tomando Eu mesmo. uso como uma fuga, assim, né? Então, Porque às vezes eu Exato. falo, meu, já é 1 da manhã, 2, eu preciso dormir. Aí eu vou lá, às vezes eu tomo 2 seguidos Nossa, é bastante. pra dar E você um dorme sono, rápido. uns 20 minutos já começa a dar uma sonolência e eu durmo E você acorda tranquilo. descansado. Acordo, mas sei Não lá, necessariamente porque, né, descansado. tipo, acordo meio tal, assim. Você não Eu dormiu cortei tudo que a você precisava cannabis dormir. também, que me Uhum. dava agitação, não conseguia Excitação dormir. mental. Conseguia dormir, ficava a mente ficava a Sim, sim. milhão. Mas você Aí, consumia à noite. geralmente era à noite, depois do trabalho, Mas eu você consumia cortei. com o intuito de relaxar. Não, De vou recreativa. recreativo, Tá. assim. Aí eu cortei também, que tava me dando umas crises de ansiedade, mas foi muito por causa do sono, que aí eu não conseguia dormir, ficava agitado, queria fazer um monte de coisa, queria ver filme, queria ver série, queria, Sim, sei lá, fazer alguma coisa, e sim, isso tava me prejudicando sim. muito, assim. É engraçado, né, que tem essa coisa, tipo, a cannabis, você vai lá, você vai fazer uso dela, você vai relaxar e vai dormir, né? E às vezes não, às vezes ela dá um twin na cabeça que você quer fazer tudo ao mesmo tempo. E fala assim, é aquele negócio que eu quer fazer aquela coisa lá, vou Mas fazer tudo é o agora. seu corpo. É, pô, lembra, pô, vou estudar inglês agora. Aí, sabe, o cérebro fica meio maluco, Mas assim. a grande magia é isso, né? No universo. A gente é único. A gente Uhum. tá aí 7 bilhões de pessoas no mundo e a gente é único. Só existe a gente com a gente, crescendo a gente, né? E de repente, como funciona para outro, não funciona para você. Então, de repente, no horário que você estava consumindo, e nem vou entrar no mérito de consumir ou não, mas Sim. às vezes o horário que você estava consumindo, ou na quantidade que você estava consumindo, às vezes um ajuste ali já faz um sentido para você, já muda como o seu corpo reage. A gente tem que observar isso, assim. De repente, para ele à noite estava super deixando ele num momento mais agitado. Sim. Mas você vê, você mesmo já elencou um monte de motivos para você não precisar de melatonina, nem precisa falar nada. Só Excesso de preciso. tela, curso, Mas os é doramas, porque às tudo vezes. bem. Os doramas. Tem uns bons, viu? Eu amo, amo muito. Os quê? Não entendi. Os Os doramas. doramas. Dorama. Aquelas novelas É que novela você falou que você coreana. assiste séries, você vai entender o que que é. Sim. Essas novelas coreanas. Coreanas, É. eu vi BTS. série coreana, tem umas muito boas, Boas, mas boas, boas demais. eu vi aquela Date Show, não sei se você chegou a Não ver. vi. Não, já viu Olha, Date eu vi Show? várias, né? Ó, Você viu da tem- advogada lá? Não, extraordinário? Não, não Nossa, vi. essa é muito boa. Não, não. Sensacional. Essa eu choro pelos olhos. Ainda bem que é pelos olhos. Aham. Ai, Você tem um restaurante também, né? tenho. E aí, nesse meu processo, eu fui de ovo-lacto-vegetariana, né? Aos 12 anos, então eu era ovo-lacto-vegetariana, né? Que você Porque consome. é confuso para as pessoas. Você Geralmente consome a pessoa come carne e fala, eu sou carnívoro. Não é, você é onívoro. Se você só comesse carne, você seria carnívoro. Quando você não come só carne, você não é carnívoro. Uhum. Então tem o onívoro, que é aquela pessoa que consome ovo, carne, os vegetais, os grãos, tudo isso. As frutas. Tem o ovo-lacto-vegetariano, que era eu aos 12 anos. Então consumia ovo, leite e derivados, mas não consumia carnes de nenhum tipo. Então, Sim. consumia os subprodutos ali, né? Então, o ovo, o leite, a manteiga, o requeijão, essas coisas. Uhum. Tem só o lacto vegetariano, que consome o leite, mas não consome as outras coisas. Tem só o ovo vegetariano, que consome só o ovo, não consome as outras coisas. E tem o vegetariano estrito, que sou eu. Então, eu não consumo nada de origem animal. Não consumo ovo, nem o leite, nem a manteiga, nem requeijão, nem queijo, nem e não consumo a carne. Vegano é para além. Né? Então, aquela pessoa, a gente normalmente chama essas pessoas como eu de veganos, mas está incorreto, porque vegana é a pessoa que, além de não consumir tudo isso, também não faz uso de nenhum produto que quer tenha sido testado em animais e também nenhum subproduto do comércio, um cinto de couro, uma bota de couro, um tênis que tenha sido manufaturado, que tenha usado partes animais. E aí tem esse cuidado para além da mesa. Uhum. Então, aí é uma filosofia de vida que se aplica a todas as áreas da vida. E me perdi. Restaurante. O restaurante. E aí, nessa minha trajetória, o que aconteceu? Eu trabalhava lá, tinha minha empresa. Então, tive o burnout lá, fundei minha empresa Sim. lá. E aí, era uma empresa de desenvolvimento de pessoas, gestão de carreiras, blá, blá, blá. E aí, eu comecei a fazer esse tratamento pra mim da Ayurveda. E as pessoas viram que eu me curei muito rápido.
E aí começou a chover casos. Ai, porque a filha da minha amiga tá com câncer terminal. Ela sabe que no caso dela não tem cura, mas ela tá com uma série de inflamações no corpo. Ela queria saber se você poderia fazer pra ela. Não, gente, eu só faço em casa, eu só faço pra mim, pra minha família. Não, faz pra ela, eu vou pôr ela em contato com você. Ela vai confiar em você. Fazia pra pessoa. Nem sabia cobrar, mas fazia pra pessoa. Fazer ali no meu tempo livre. Aí começaram a surgir N casos. N casos, N casos. E eu comecei a atender essas pessoas porque eu falava, gente, eu não posso deixar essas pessoas sem ninguém. Eu tenho que fazer ajudar essas pessoas. Então eu cobrava ali, tipo, o valor do que eu gastava e encapava a minha cozinha para não dar nenhuma alergia, porque era onde eu cozinhava em casa. Só que chegou num ponto insustentável, que tinha sacola no lustre da minha casa. Era assim, foi um absurdo, foi um absurdo. E eu falei, isso aqui tem que ter um nome. Aí eu fiquei pensando, matutei, vou chamar isso aqui, que eu ainda não sei o que, é de soul da natureza, que é a alma da natureza. Então isso aqui é a alma da natureza. Isso aqui representa o que eu acredito, é um alimento bom, é uma alimentação regenerativa, curativa, embora eu tenha muito receio dessa palavra, eu gosto mais de regenerativa. É isso. Registrei CNPJ, falei, vou deixar aqui. Abri um Instagram e vou deixar aqui. Só que a coisa foi tomando um volume tão grande que eu não conseguia mais atender os clientes da empresa primeira que eu tinha fundado. E eu falei, tem que fazer uma escolha. E aí eu não tinha coragem de abandonar os clientes. E aí eu fiz a escolha, fechei a outra empresa e comecei a trabalhar só aqui. Então eu brinco que, na verdade, eu não fui uma pessoa que fui empreender porque eu não gostava do meu trabalho. Eu amava a área editorial, eu amava publicar livros, amava coordenar 60 pessoas. Eu amava, sempre amei a área editorial. E espero que no futuro bem próximo, 2025, se der, eu junte essas duas áreas aí, faço os e-books, os livros que eu quero fazer, enfim. Mas eu fui empreender. Hoje em dia eu acho que a Soul me escolheu. A Soul. Ela me escolheu antes de eu escolher ela, a verdade é essa, assim. E aí nasceu a Soul. A Soul é uma empresa que produz alimentos regenerativos, 100% vegetais, sem glúten intencional, sem nenhum tipo de corante, sem nenhum tipo de conservante, apto para uma paulada, assim, de restrições alimentares. E hoje meu foco, apesar de ser um produto vegano, eu falo facilmente que menos de 1% dos meus clientes são veganos. São as pessoas intolerantes e alérgicas. E as pessoas vêm contando, isso é muito engraçado, que nasceu com esse DNA mesmo da saúde. Porque as pessoas chegam, quando chegam a primeira vez lá no espaço, elas chegam contando as histórias de doença e saúde delas. Ah, eu preciso do seu alimento, meu problema é esse. Tem, pra mim? Tem. Então, é sobre isso. Hoje tem um espaço físico. Não sei ainda, tem muita coisa mudando para 2025, mas a gente começou na cozinha de casa, foi para um espaço que era só fábrica, aí há 2 anos atrás a gente abriu a loja e agora 2025 ainda não posso contar o que será, mas é isso, estamos nesse É caminho. surpresa, né? Surpresa. Mas você faz o alimento específico pro paciente, Existe um pro cardápio cliente? que é apto para todas essas alergias. Então, por Ah, exemplo, o alimento vegetal, ele é apto para todas as pessoas. Então, ele não é um alimento inflamatório por natureza. Nenhum alimento vegetal ele é um alimento inflamatório. Com exceção, por exemplo, de pessoas que têm, por exemplo, alergia à proteína de soja. Mas hoje no cardápio eu não tenho nada com proteína de soja. Então, embora eu consuma em casa, mas na soja eu não tenho. Mas quando você pensa nos grãos, nos tubérculos, tudo isso não, é alérgico, não tem potencial alérgico para ninguém. E não tem glúten, então isso já a gente não indica, não é apto para celíacos, porque pode ter alguma contaminação cruzada. Glúten, ele fica no ar por 12 horas, é um trem. Então, como a gente utiliza insumos orgânicos, a gente diz para as pessoas que não é apto para celíaco. Mas para os intolerantes, sim, e eu tenho uma grande gama de clientes assim. Não tem açúcar em nada, então é tudo adoçado com pasta de damasco, ou melado de tâmara, é tudo adoçado muito naturalmente, tá apto para muitas pessoas, assim. Então, a grande maioria dos meus clientes é alérgico à proteína do leite de vaca, que hoje em dia é uma infinidade de pessoas, alérgico a corante, alérgico a conservante, alérgico acaba sendo ao queijo, porque tem a proteína do leite de vaca, então há questões hormonais, então não pode consumir algumas carnes, então é um produto que ele acaba pegando uma grande gama de alérgicos, assim. Ô, Lu, te perguntar, qual foi a maior dificuldade que você teve nessa troca de área, assim? De Ai, sair do editorial hum. e pra cozinha. Que teve a empresa no meio, né? Eu acho É. que isso me ajudou. Uhum. Qual a maior dificuldade, Eu assim, que você sempre teve ali gostei no... muito de gestão de pessoas, Uhum. assim.
pessoas felizes fazem um bom trabalho. Sempre acreditei nisso. E eu sempre comandei equipes muito grandes, assim. Minha última equipe tinha quase 60 pessoas, Caraca. assim. Eu sempre gostei muito. E eu amei ver esse processo acontecer, porque quando eu criei o Vida Rara, que era a minha primeira empresa, muitas pessoas que eram meus funcionários passaram comigo na empresa para fazer desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira. Eu falei, eu devo ter feito alguma coisa certa. Porque normalmente quando seu chefe dá as costas, você fala, nossa, graças a Deus, esse eu não vou ver mais. E eles optaram por ver, então algo estava certo aqui. Então eu sempre gostei muito de pessoas. E eu acho que quando eu penso sobre esse lado, minha área não mudou tanto assim. Porque o produto que eu produzo mudou. Então, eu produzia livros para pessoas, eu produzia melhores carreiras e futuros para pessoas, e hoje eu produzo alimentos para pessoas. Mas no final, a motivação são sempre pessoas. Sim. Eu acho que é sobre isso, assim. E o legal é que você vê, assim, que o propósito, né? O propósito final, né? O Tem muita propósito são sempre gente pessoas. que começa a fazer as coisas e pensar no propósito do dinheiro em si. Não pensa A muito no Soul nunca que... foi. Eu te falo, por muito tempo eu Sim. cobrava o que eu gastava no alimento. Eu nem cobrava Uhum. meu tempo e nem nada disso. Claro que quando a empresa cresceu, eu tive que alugar um lugar, a coisa escalou. Não tinha mais como ser assim, porque não era uma ONG, mas nunca foi sobre isso. Uhum. E eu te falo, eu repito isso para muitos clientes. A Soul me escolheu muito antes de eu escolher ela, porque eu nunca tinha pensado em trabalhar com isso. Meus pais sempre trabalharam com alimentação. Meus pais não, meu pai sempre trabalhou com alimentação. E nunca foi uma coisa que me chamou. Eu sempre amei cozinha. Eu sempre amei toda essa coisa afetiva que tem na cozinha, que pode ter na cozinha. Nem sempre tem, mas pode ter. Mas nunca me chamou, nunca pensei, eu vou trabalhar com isso, eu vou empreender com isso. Mas a coisa se encaminhou para isso, assim. Na verdade, eu fui levada. A verdade, eu fui levada. Eu nunca planejei, nunca passou pela minha cabeça, assim. Mas sempre foram sobre pessoas. Independente do desdobramento que a Soul vai ter ou qualquer outra empresa que eu tenha, sempre vai ser sobre pessoas. Isso é muito claro para mim, assim. Porque quando eu falei, porque assim, muitas vezes as pessoas fazem um negócio pensando sempre no lucro, né? Sim, E você não, você sempre pensou no bem-estar da sempre. pessoa que Sempre for. foi. E Tanto que tinha você que falou ter que. lucro também, Tanto claro, que, né? tanto que não foi você, mas vou abrir uma lanchonete, um Nunca, restaurante de comida vegana. Não. nunca. Como você mesma disse, né? Te procurou, né? Foi até Foi. você, Isso né? foi um fato, assim. E eu acho que isso faz total diferença Tem. no produto final. Você fala assim, não, o meu intuito não é dinheiro, meu É. intuito é fazer as pessoas ficarem melhores, se sentirem melhor, Melhores. né? Alimentar as pessoas bem. Exatamente. Tem um conceito da yoga que eu gosto muito que fala que tem quatro pilares que todo ser humano quer alcançar. Que é a liberdade. E a liberdade de fazer as suas escolhas profissionais, pessoais, de ir e vir, de ser quem você é, de fazer suas escolhas, bater no peito e falar eu sou assim e pronto. Todo mundo quer ter liberdade. Isso é um consenso. Todo mundo quer ter prosperidade, e prosperidade é também abundância financeira, quer poder pagar seus boletos, que sobra um pouquinho, quer ter prosperidade, é prosperar na carreira, prosperar na sua saúde, é Sim. prosperar no amor, é prosperar em tudo, Uhum. é, é alcançar a felicidade e alcançar o Dharma. E Dharma é um conceito que, se eu tivesse que definir, traduzir em uma palavra, eu diria que é o propósito. É você entender a que você veio e de fato conseguir cumprir essa missão. Porque não adianta também você só entender e não cumprir, e não adianta você só cumprir, mas você ter entendido por que você chegou lá. Uhum. E eu acho que servir pessoas é servir não no sentido de subserviência, mas no sentido de ter como objetivo final que de alguma forma essa passagem delas seja tocada. Eu acho que de alguma forma passa pelo meu Dharma, assim. E eu acho que é sempre através das minhas mãos, assim, eu acredito muito nisso, assim. Então, eu trabalhava muito com escrita, eu trabalhava muito com desenhar o projeto ali para que fosse o mais próximo possível da carreira que aquela pessoa queria, e hoje eu cozinho para essas pessoas. Não importa, você pode executar seu propósito de muitas formas, mas no final seu propósito é o mesmo. Eu acho que eu tô nessa linha. Isso que é legal, né? O que a gente estava conversando aqui, né, em off, a questão da Ayurveda. Ayurveda. É, Mas ele tá melhor, ele tá cada vez melhor do que no Só começo, pra né? mim em inglês, assim. Ele só trabalha com a parte física ou ele tem alguma questão espiritual também? Ou como que Sim. seria? Ele trabalha muito a parte física, mas no sentido do ser humano encontrar a sua felicidade, o seu caminho e cumprir o seu Dharma e alcançar a longevidade de uma forma feliz e com bem-aventurança.
a gente não pode desvincular ele totalmente de um contexto espiritual, mas num contexto não vinculado a nenhuma religião. Porque a gente fala isso, né? Que felicidade é você alcançar. Que saúde é você alcançar seu bem-estar físico, sua plenitude, mas também seu equilíbrio mental, emocional, espiritual, É um por que ciclo, não? né? É tudo, é um combo. Se sua mente tá turva, não adianta você ter saúde. Se você tem saúde, mas seu emocional tá quebrado, você não tá com saúde. Se seu espiritual tá ali desmoronando, é porque você não tem um equilíbrio da sua consciência, você não consegue encaixar isso ali em nada que te faça bem, você também não vai ter paz. Então, existe ali uma série de coisas. Mas a yoga, ela nasce ali de um berço, onde nasce também a Vedanta e o yoga. E o yoga, ele bebe de uma fonte muito espiritual. Mas uma fonte espiritual que te convida a caminhar para dentro. Então, a sua saída é para dentro. Você não precisa endeusar nada fora. Você tem que se melhorar. Você tem que caminhar e se entender, se evoluir. Então, a yoga, ela bebe muito dessa fonte. E por isso, tantas escolas de meditação. Dentro da yoga existem inúmeras escolas de meditação, várias escolas de yoga dentro da própria yoga. E a gente vai cascateando, né? Vai descendo. Algumas mais focadas na meditação e na respiração, outras mais focadas nos asanas, que são as posturas. Mas todas vão te falar assim, olha para dentro. O caminho tá para dentro, a evolução é você com você, é isso. E isso de forma alguma desmerece qualquer crença que olhe para fora. É só um Olhe outro para um tipo deus, para uma de... deusa, para deuses, de forma alguma. Mas a Ayurveda, ela essencialmente na sua origem, quando você pega lá o Charaka Samhita, os primeiros textos, eles não vão te falar nenhuma direção religiosa a não ser De algum templo, centre sua igreja, nada pra mente. você ter que ir, né? Não. É Claro sempre que quando você você com você pensa na mesmo. Índia, você pensa no hinduísmo, é uma associação Sim. imediata, mas a Ayurveda não tem vínculos com o hinduísmo. Ah, entendi. Luciana, muito obrigado pela sua Imagina, participação. foi uma Tá? alegria. Agradeço muito, papo muito legal. Imagina. Só que a gente queria explorar muito mais coisas, Mas é infinito mesmo. não deu tempo. Muito obrigado novamente pela Imagina. participação. Eu agradeço muito Rafa, pelo convite. considerações finais? Você aprendeu a falar a palavra? Ayurveda? Acho que não. Fala aí. Ayurveda. Acertei? Tá pior que... Como é que é? Como é que é? Agora eu perdi. Ah, também. Ayurveda. Ó, foi. Ayurveda. Foi certinho. Mas A ciência da vida, a ciência da Não, mas, vida. pô, é muito legal. Eu gostei muito de saber sobre isso. E obrigado por ter aceitado o convite, Imagina, por trocar essa foi ideia com a prazer. gente. E eu Só gostei ficou muito. faltando os bolinhos, hein, que você ia fazer. Não ia trazer bolinha, ia trazer brigadeiro e coxinha. Só que do bem. Não tem problema. E é isso, muito obrigado mesmo. Imagina, Gostei eu muito agradeço de o conhecer. convite. Honro muito o podcast de vocês, que vocês têm um caminho lindo, próspero, auspicioso, de muito sucesso, de boa-aventurança, assim, que só tenha coisas maravilhosas no caminho de vocês. Nossa, Honro muito muito o obrigado. convite. Muito obrigada. Amém. Muito obrigado. Recebemos. E é isso, a gente encerrando mais um do Namaracast. Deixa as suas redes redes sociais pra sociais. gente. Deixo. Ou É. do restaurante também. Vou deixar. Vou começar deixando então o da Soul, @soul com o L, né, que é de alma, Soul da natureza. E tem também o da Ayurveda, que é Soul Luciana Vaz, aí Soul mesmo. Soul Luciana Vaz. Ela consegue achar você lá. Acha, facinho. Se quiser uma consulta, só mandar um direct lá. Só mandar um direct pro cardápio da Soul, é só chamar no WhatsApp da Soul e a gente manda todo o cardápio, entrega em toda São Paulo capital, ABC, interior, litoral, a gente chega onde Olha chamar. só, até o litoral. Alguns pontos. E para agendar uma consulta, pode chamar também no mesmo WhatsApp da Soul ou lá no inbox do Soul Luciana Vaz, que a gente agenda a consulta assim. Deixa eu perguntar, o restaurante ele é físico, né? Hoje temos ainda um restaurante físico. legal. É uma cafeteria, na verdade, não é um restaurante. Uma cafeteria. Onde fica? Em Santana. Pra quem quiser conhecer. Santana, perto na de Zona Do lado Norte. de casa, eu vou lá, hein? Vai lá. Depois você me passa Vai pra gostar. no... Vamos, pode deixar. Ou a gente passa aqui pras pessoas de São Paulo pra conhecer, talvez. Vamos chamar eles lá pra rua, que aumenta também o número de seguidores. Lá tem o endereço lá na bio, Tem, né? tem, Então, tem. beleza. Quem quiser lá conhecer, tá na bio lá do Instagram dela, do restaurante, né, na verdade. E é isso. Vamos encerrando aqui mais um Dona Maracast. Obrigado a você que assistiu até o final. Tem nosso QR Code aí, você que gosta do nosso trampo, patrocina nós, se inscreve no canal, que isso ajuda muito a gente. A gente também tá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X, que voltou agora, né? Agora O a gente pode botar Xandão os liberou. conteúdos lá. O Xandão liberou.
E a gente também tá nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Se você não consegue assistir, você consegue ouvir a gente lá. Tem nosso canal de cortes também, né? Que Isso. vai liberar lá depois, né? Acabando aqui, a gente já vai estar liberando já os cortes da Luciana lá. Isso, vai estar lá. Também se inscreve no canal de corte, compartilha lá também, deixa o like lá, que ajuda muita gente. E é isso. É isso, Deixa Rafa. eu passar alguma coisa? Não, foi certinho. É isso, Obrigado então. por mais um episódio. É nóis, pô. Lu, obrigado novamente. Obrigada. Lari aí que tá, a gente tá tampando o buraco do Crio daí hoje. É isso aí, Lari. Obrigado, viu? Obrigado, Lari, por tapar o buraco do Crio hoje. E é isso, tamo junto, muito obrigado. obrigado. É Falou. nóis.